Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos. E a gente fala que realmente é um grupo de estudos, embora pequeno, mas aqui a nossa boa vontade, o nosso esforço e também de externar a mais corações as nossas reflexões aqui, porque aqui não somos palestrantes, nós somos realmente estudantes. Cada um faz o seu estudo individual e onde aqui nos reunimos, onde compartilhamos as nossas reflexões com todos. E para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor que nos acompanha nesse estudo e durante toda a nossa reencarnação. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga, aqueles que estudam conosco também. Vamos agradecendo a Maria Santíssima, nossa Mãe Maria, ela que nos acolhe todos os dias nos seus braços. Vamos agradecendo ao seu Filho, nosso Mestre Jesus, e agradecendo imensamente pela sua companhia conosco em nossos estudos, nos auxiliando nas reflexões acerca do tema de hoje. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, que já vimos que é a inteligência suprema, criador de todas as coisas, e agradecemos pelo dom da vida. E assim estamos prontos para começar os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Suzelei hoje vai fazer a leitura para nós, onde vamos continuar aí, né, Suzelei, no livro segundo que estamos, e vamos falar hoje do mundo normal primitivo. Exatamente. Anteriormente falamos da origem e natureza dos espíritos, e hoje o mundo normal primitivo. Questões 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daqueles que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Quer dizer, essas inteligências incorpóreas, pelo que eu pude entender, são espíritos que povoam o universo, fora do mundo material, né? Então, esses espíritos, normalmente, eles são centelhas, são luzes, né? Eles não estão no mundo material, e sim, eles povoam o universo fora do mundo material. Foi o que eu entendi. Também. Pela palavra incorpóreas, né? Isso mesmo. Porque a gente já até viu em questões aí passadas que os espíritos, eles explicaram para nós, né, sobre o que são os espíritos, né, que são incorpóreos. Então, aqui Kardec, ele quer saber se realmente existe um mundo específico, né, para eles. E os espíritos respondem que sim. Então, é interessante que ele fala, né, dessas inteligências corpóreas, né, Suzeley, porque é a inteligência sem o corpo físico, porque nós já vimos que todos nós viemos aí do princípio inteligente, né, e aqui é a inteligência, mas sem o corpo físico. Então, você vê como a gente já vai pegando, né, o estudo e já vai adentrando ali com a linguagem que eles trazem para nós.
Não é à toa que eles falam, né, que nós somos um espírito que habita um corpo, e não um corpo que habita um espírito, né? Isso mesmo. É isso mesmo, né? É. A gente tem esse corpo aqui que é emprestado, né? Mas, na verdade, nós não somos esse corpo. Não. Nós somos a essência que está dentro, né? O espírito, né? É claro, existe lá o lugar onde ficam os espíritos, pelo que eu entendi aqui, né? Mas eles também estão perto da gente, eles têm o lugar onde, como a gente viu, né? A gente lê os livros, né? Didáticos, e também viu em alguns filmes que existe o lugar onde eles ficam, onde eles se aprimoram, onde eles vão se redimir, mas eles também vêm até nós, né? Só que o lugar deles não é aqui, é lá, né? Onde eles vão se melhorar, vão estudar. Isso então, mesmo. eles têm o lugar deles lá. Embora estejam aqui também, entre nós, né? Isso mesmo. E sem querer repetir tudo, o que mais me chama a atenção aqui mesmo é esse ponto deles elaborarem um pouco mais, não falar só espírito, né? Elaborar um pouquinho mais esse ponto, trocando a palavra espírito por inteligências incorpóreas, né? Isso que me chamou, tem mais atenção nessa resposta. Bom dia, Sueli! Que bom que se juntou a nós. Bom dia a todos. Eu esqueci de pôr o alarme. Não tem problema. Bom dia. Pode seguir, Suzeli. Certo. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Kardec, os espíritos colocam. O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, o que ele está colocando, né? Que o mundo espírita, é claro, onde habitam esses seres, né, incorpóreos que a gente está falando, ele veio antes. E ele sobrevive a tudo. Então, esse mundo aqui, o mundo material, é um mundo provisório. Provavelmente, em algumas encarnações maiores, nós vamos viver, talvez, em outros mundos, né? Você vê que o mundo daqui, ele está no processo de regeneração, mas não sabemos se vamos nós na regeneração, se vamos para outros mundos. Então, o mundo espírita, ele sobrevive a tudo, diferente do mundo daqui da matéria, né? Que pode, num estalar de dedos, se acabar, não é? Foi o que eu entendi. Perfeito, Sueli. Não tem nem o que completar aí, porque é exatamente isso, né? Antes da Terra existir, o mundo espírita já existia. E se a Terra acabar, o mundo espírita vai continuar, né? O nosso mundo espiritual é a nossa morada eterna, né? Verdade. É a única certeza que a gente tem, que é para lá que nós vamos. Onde quer que estejamos, quando a nossa missão acaba, onde quer, como a Suzeli falou, onde quer que estejamos, quando acaba a nossa missão, é para lá que nós vamos, né? Para o mundo espiritual, é a nossa morada eterna, né? Verdade. Ou seja, se o mundo espiritual, ele pré-existe o nosso e sobrevive a tudo, respondendo à pergunta do Kardec, sim, ele é o principal mesmo, né? É como a Suzeli falou, o nosso aqui, se apertar o botão vermelho ali, soltar a bomba atômica, pode acabar o mundo. Agora os outros, né? Sobrevivem a tudo. Sim, verdade. Pode seguir, Su. 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir
ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes, e não obstante a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Quer dizer, completa o que a gente falou, né? Eles, embora eles estejam relacionados, o mundo corpóreo depende e muito do mundo espírita, né? Eles estão interligados, mas o que comanda mesmo é o mundo espírita, aquilo que a gente, eu acho que acabou de comentar, não é? Não sei como vocês entenderam. Isso mesmo, porque ele fala dessa correlação, né? E a correlação tem essa inferência, né? De lá para cá e de cá para lá. E eu gostaria de completar com vocês com o livro dos médiuns. E aí, na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 21, no item 232, tem uma parte que eu acho que contribui bem aqui com essa questão 86, que diz assim: seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Nos veem, nos observam, se misturam às nossas reuniões, nos seguem ou nos evitam segundo atraímos ou repelimos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários. A ordem de espíritos que aí, de preferência, com eles se unem. Né? Então, essa parte aqui do livro de médiuns explica bem essa parte que os espíritos responderam para nós, porque eles falam, né? Porque eles reagem incessantemente um sobre o outro, que foi até o que a Cleide, acho que começou a falar, né, no início das questões, né, que tem essa correlação, né, o mundo espírita com o mundo encarnado. E, às vezes, por vezes a gente percebe também pessoas que, de repente, têm alguma interferência espiritual, alguma perturbação, e às vezes as pessoas falam, ai, você tem uma missão, você tem que trabalhar, né? Mas a gente sabe que todos nós temos essa interferência, mas como o livro dos médiuns falou, depende muito do nosso campo mental, de como estamos. Então, hoje em dia, quando eu me deparo com uma situação assim, eu sempre oriento a pessoa. Primeiro faz um tratamento espiritual, aí depois ela vai estudar, porque, né, no estudo a pessoa vai se autoconhecendo, vai se observando, né, e vai entendendo tudo isso. E aí sim, depois ela vai trabalhar, né? Então tem esse processo, né, a ser feito. Então, é muito interessante como eles falam aqui dessa interferência, até mesmo, se a gente for ver no início do nosso estudo de hoje, na nossa prece de gratidão, né, a gente faz espontâneo. Então, vocês
até agora eu lembrei que eu falei assim, e que a espiritualidade que está aqui estudando conosco, porque com certeza a gente tem um grupo espiritual que também nos acompanha, assim quando a gente faz evangelho, né? Quem às vezes tem mediunidade de evidência consegue até perceber, né? Quem está sentado na mesa fazendo o evangelho, olha que coisa linda. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Nós só existe a morte do corpo físico, porque a nossa evolução ela continua. Esse assunto é tão lindo, né, gente? Mas vou deixar vocês falarem. Sem esquecer, Meire, sem esquecer que eles sempre falam, né? O telefone toca de lá para cá. Isso Sempre de lá para cá. Uhum. Você vê que é a espiritualidade, né? Ela nos dá tanto, né? Isso. É tanta gratidão, porque o telefone está sempre tocando, né? É verdade. Eu também entendi que sim, os mundos eles poderiam sobreviver, né, sem a existência do corpóreo, por exemplo, né, mas, porém, causaria um desequilíbrio, né, num primeiro momento. E aí, fazendo de novo, um paralelo igual aquele que a gente faz da escola, eu entendo assim, que o mundo corpóreo seria um elo. Então, por exemplo, é você, de repente, extinguir a quarta série, então a terceira série vai para a quinta série, a quarta série não existe mais. Num primeiro momento, vai haver um desequilíbrio nessa correlação, mas aos poucos, né, estica um pouco a terceira série, traz um pouquinho a quinta série para cá, puxa um pouco, até criar novamente a correlação. É isso que eu entendi. Uhum. Né? Então, causaria um desequilíbrio, né? Mas segue o jogo. O mundo espírita é muito maior, muito maior. Somos apenas um elo, o mundo corpóreo é um elo dessa corrente. É isso que eu entendi. Vai bem ao encontro até do comentário que eu fiz quando uma pessoa sofre essa interferência. Há um desequilíbrio, né? Mas passando por um tratamento, estudando, aí o equilíbrio vai achando, porque como, né, a gente já comentou aqui, essa correlação existe, essa interferência existe, né? Mas depende muito daqui, ó. Por isso que os espíritos, Kardec, todos os estudiosos aí, nos alertam tanto, né, gente? Para o nosso campo mental, para os nossos pensamentos, porque é isso que faz o telefone tocar, né, Suzeli? É diante do meu pensamento, não é? Falou, vem cá, meu anjo da guarda, não é assim, não. Depende, né? O meu meio de comunicação são os meus pensamentos. Exatamente. Com relação até à leitura que você falou, eles estão aqui e eles povoam conforme a nossa sintonia, né? Dependendo do que você vibra, é o que você atrai. Se a sua vibração é boa, seus pensamentos são bons, se você procura praticar as virtudes, é tudo isso que você vai atrair. Caso contrário, também existe os espíritos que vibram também o contrário, e é o que você atrai. Então, a gente traz para perto da gente o que a gente está vibrando, o que a gente está atraindo, né? Sim. E com relação à pergunta aqui, eu também concordo com vocês, né? Que realmente é um mundo independente. Mas, assim como o Gé falou, eu também acho que o mundo material faz parte da benevolência de Deus, porque é como se a gente sabe que a gente vem para cá para acelerar o nosso crescimento espiritual, né? Então, se a gente ficasse só lá no mundo espiritual, se purificando, estudando, demoraria mais a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Então, a gente já aprendeu que aqui faz parte da nossa prova, né?
da gente... Nossa escola, né? Nossa escola, a gente evoluir mais rápido, né? O pessoal até fala, né? Tem um monte de gente lá em cima implorando para vir para cá, para evoluir mais rápido, né? Então, assim, poderia existir sim, né? Sem, independente. Mas eu acho que existir esse mundo material aqui faz parte também da benevolência de Deus. Isso mesmo, perfeito, Cleide. Pode seguir, Su. 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito, aos espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma força da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, existem os espíritos, como a gente estava falando, né? Que vão a qualquer parte, são os espíritos, eu acredito, mais iluminados, né? E tem os espíritos que têm mais limitações, são os mais impuros. Então, pela misericórdia de Deus, aos que ficam sempre ao nosso lado, nos ajudando, no sentido dos espíritos mais iluminados. Como a Cleide falou, depende muito da sua vibração. Então, se vibrarmos positivamente, esse telefone vai tocar e vamos ter os espíritos de luz ao nosso lado, nosso anjo de guarda, a nossa espiritualidade amiga que está sempre com a gente. Agora, Jesus, né? Toda a espiritualidade, enfim. Mas se nos desequilibrarmos, né? E é tão fácil desequilibrar, né? Se a gente se dispõe a esse desequilíbrio, então, o que vai prevalecer? Esses espíritos menos iluminados, que têm suas limitações dependendo do grau que estão, né? Então, se formos na mesma sintonia deles, vamos atraí-los sim. E dependendo do espírito, ele poderá ter a liberdade de vir, né, nos influenciar negativamente. Ou ao contrário, né? Se vibrarmos positivamente, vamos atrair espíritos mais elevados, de luz. Eu entendi assim. É isso mesmo, Suzeli. E aqui, Kardec, ele é muito inteligente, né, com as perguntas dele. Porque, tá, ok, tem o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Então, aí, Kardec, ele quer saber, né, mas tá endereçado, tá demarcado esse espaço, né? Então, é isso que ele quer saber. Ok, existe. Mas aí, Kardec, ele quer saber onde está. E aí, isso remete a nós o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou só ler essa frase aqui, para não falsear até, né? Mas que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, no item 2, tá assim, ó, diferentes estados da alma no mundo espiritual. Aí diz assim, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diversos mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias ao seu adiantamento. Então, a gente já viu que é infinito. E eu concordo com tudo que você falou, Suzeli, e principalmente quando você vê que os espíritos aí, eles falam, há os que estão sem cessar ao vosso lado, sem saberdes. Então,
a gente não vê aos nossos olhos físicos, né? Mas eles estão aí constantemente, repetindo mais uma vez, de acordo com as nossas vibrações. Se você está para o lado positivo, você vai atrair positividade da espiritualidade, espírito um pouco mais iluminado, né? E se for o contrário, a gente já sabe o que vai atrair. E eles estão constantemente conosco. Mas a gente não pode esquecer que a gente sempre tem um livre-arbítrio para agir, né? Então, posso complementar uma coisa? Isso. Você falou assim dos diversos mundos, né? Então, com certeza, nesses outros mundos, que não o nosso, devem ter também espíritos como nós, que não podem sair de lá também, né? Que estão, sei lá, encarnados nesses outros, nessas outras moradas, né? Sim. Então, são espíritos também, nem sempre são inferiores, não sabemos, né? Há vários mundos. Então, que também não podem, assim como nós, sairmos, né? Estão cumprindo, né? Uma encarnação, alguma coisa assim. Eu não sei como eles chamam, né? Isso eu pensei mesmo, nisso. né? Porque dependendo do grau evolutivo, né, a gente não pode só imaginar que existe só esse planeta, né, de encarnados. Existem outros planetas aí, né? A gente já viu que tem vários sistemas solares, não tem só o nosso. Então, de acordo com o grau evolutivo, por isso eles do falaram, nosso aprendizado, não podem sair, né? Isso mesmo. Não é? Eu acho que aqui, quando ele fala de regiões proibidas, tudo a ver com isso que a gente estava falando sobre padrões vibratórios, né? Aqui no mundo corpóreo, nós temos o livre-arbítrio. Então, em tese, né, a gente pode estar num ambiente de alta vibração e podemos também estar num ambiente de baixa vibração. Porém, esses espíritos, nem todos podem trafegar nos dois, né? Nas duas sintonias, vamos por assim dizer. Então, os espíritos de baixa vibração, eles são, aqui em linha com a resposta, eles são proibidos de entrar em regiões, né? Que não tem essa sintonia deles. Nós, no mundo corpóreo, a gente tem a opção de estar ali, estar aqui, estar ali, estar aqui. Em vibrações, né? Agora, esses espíritos aí, não, né? É isso que eu entendi aí, regiões proibidas. Também posso completar só um pedacinho? A gente vai lembrando, né? Tão gostoso. Vocês devem ter assistido o Nosso Lar. Aliás, Gerson, eu ia te chamar para a gente assistir de novo, né? Eu não sei já quantas vezes a gente assistiu, mas é sempre bom. Sempre bom. Vocês acho que vão lembrar aquela parte que é permitido André Luiz se encontrar com a sua mãe. Só que a mãe de André Luiz, ela já está numa região mais elevada. Então, e ele ainda não tinha essa evolução, essa vibração para ir até ela, onde ela estava. Então, ela desceu até a região onde ele estava, no Nosso Lar, né? Ou seja, baixou um pouquinho a vibração para chegar até ele. Então, ela veio ao encontro dele, porque ele ainda não conseguia, né, chegar até ela. Então, quando vocês estavam falando, né, aí eu lembrei do filme. Engraçado, nesse mesmo filme, tem uma cena também, não lembro o nome dos personagens, mas tem uma parte que chega uma moça lá pedindo para entrar no nosso lar, e aí vai a enfermeira conversar com ela, e ela vai toda humilde, pedindo para entrar, só que ela não tem, a enfermeira não tem autorização para deixar ela entrar, ela teve que pedir, ela teve que chamar a pessoa responsável, como se fosse um porteiro lá do Nosso Lar, eu não lembro o nome dele. E ele foi conversar com essa moça, só que na hora que ele viu a moça, ele viu um monte de pontos negros nela. Ele sentiu ali que não tinha verdades. Então, que é o caso aqui.
E a moça toda humilde, chorosa, falando que queria melhorar. Não sei se vocês lembram dessa cena. Me tocou muito, porque a gente sente, ele sentiu a energia dela, coisas que muitas pessoas não veem. Não é à toa que ele estava ali naquela função de permitir quem entra e quem não entra ali no nosso lar. Porque se a pessoa não está com a sintonia daquele lugar, não entra. E aí, quem não via isso, ficou com dó da moça. A própria enfermeira também ficou. E aí ele falou assim, ela não pode entrar aqui. A enfermeira, mas eu me responsabilizo por ela. Ele falou, ela não pode entrar. Aí na hora que ele falou, você não pode entrar aqui, não lembro das palavras dele, mas tipo assim, a sua sintonia não corresponde com a sintonia do nosso espaço. Aí ela se transformou. Começou a xingar, blasfemar. Aí eles viram que realmente o senhor que estava responsável ali, eles viram que ele estava certo. Mas ele conseguiu ver que ela estava cheia de pontos negros, que por erros que ela teve do passado. Mas não que a pessoa que errou não pode acertar, não pode querer se redimir. Pode, só que ele percebeu que ela não estava querendo se redimir, ela não estava arrependida. Não teve, né, o arrependimento. Então, ali poderia entrar, sim, quem errou, mas ele precisava de sentir que ela estava querendo se redimir, e ela não estava, ela estava fingindo, tanto é que depois, quando ele negou, ela se transformou, né? Aí começou a blasfemar, xingar, não sei se vocês lembram dessa parte. Eu também não sei se tá no livro ou se estava no filme, né? Porque às vezes tem coisas no livro que não tem no filme, né? Então, eu não lembro se tinha isso no filme. Mas tem essa parte. Vamos assistir de novo. É bem característico mesmo, é bem isso, né? Não está na sintonia. Olha só, tá temos acabando, 2 minutinhos aí. Sueli, quer falar? Pode falar. É que desculpa, o Kardec... Pode falar, depois a Sueli fala. Então, vou falar bem rapidinho, tá, Su? Como Kardec é incansável, né? Porque lá na 459, na pergunta 459, lá na frente, ele pergunta se os espíritos influenciam na vida da gente. Aí os espíritos respondem, muito mais em nossos pensamentos, né? Pergunta se influenciam nos nossos pensamentos. Aí eles falam, muito mais do que imagineis, influenciam a tal ponto de que ordinários são eles que vos dirigem. Olha só. Olha só. Olha, a gente vai ter bastante que discutir aí sobre isso, viu? É bem gostoso. Sueli, pode falar. Vai ser rapidinho. Eu acho assim, essa passagem é uma passagem marcante que eu também não esqueço, mas tem no livro também, tá? E outra coisa, eu acho que essa sensação que o porteiro, que eu também não me lembro, tive, é a mesma sensação que às vezes a gente tem quando a gente encontra uma pessoa, sei lá, que não combina, né, com a nossa vibração. É como se a gente sentisse que tem alguma coisa errada. A gente não sabe o que mas a gente sabe. É verdade. Né? Então, eu comparo muito essa passagem com isso. Quer dizer, a gente não sabe de onde vem, a gente sabe que o nosso espírito, o espírito da pessoa, não bateu alguma coisa, tem, que muitas vezes perturba até o nosso dia e às vezes... Isso mesmo. É isso aí só. E outros estudos a gente vai voltar nesse assunto, Sueli. Então vamos assim, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que com certeza nos auxiliaram aqui nos entendimentos, nas nossas reflexões acerca do tema de hoje. E assim, com muita gratidão em nossos corações, nós rendemos graças a Deus, graças a Jesus.
Graças a Maria Santíssima e a toda espiritualidade amiga. Que tenhamos uma excelente semana, um excelente dia e até semana que vem, com fé em Deus.